Estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa saudação calorosa. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para refletirmos juntos sobre o terceiro domingo do tempo comum neste 24 de janeiro. E o evangelho deste domingo vai trazer para nós, narrar através do evangelista Marcos, o início da vida pública de Jesus. E nós vamos lembrar assim, que depois de um tempo de silêncio, marcado do nascimento até 30 anos, Jesus ficou na Nazaré, na sua família, e ele segue até o Rio Jordão, e lá encontra João Batista batizando as pessoas após uma pregação bem convincente, sobre a conversão. E ali ele é batizado. Ao ser batizado, Jesus sente nele uma grande e profunda experiência de Deus, que o faz descobrir que a sua missão está no momento exato, no momento de partir mas a sua missão realmente começa após a prisão de João Batista. E assim nós vamos à primeira leitura deste domingo e nós vamos encontrar a leitura do profeta Jonas, do livro de Jonas, que é um livro escrito após o exílio na Babilônia. O capítulo é 3, versículos de 1 a 5 e o versículo 10, e vai ajudar-nos a perceber o reino de Deus. O profeta, ele é enviado por Deus a uma grande cidade chamada Nínive, chamada cidade da violência nas mãos, nos conflitos, na grande discórdia. Por isso essa cidade estava marcada assim como um castigo para ser extinta, do mapa do mundo, de tanto é a forma da análise aqui da sequência, do contexto daquela época. E Jonas é enviado para lá e quem puder ler mais as histórias, leiam, vejam que Jonas, a primeira vez não ouviu, foi no navio, o navio teve tempestade, os marinheiros jogaram no mar. Mas aqui nós vamos direto ao assunto. Jonas foi a essa cidade, Nínive, e lá ele pregou, como também pregou João Batista, pregou Jesus, mais na frente, uma pregação sobre a conversão de quem buscava algo melhor na sua vida. E lá ele conseguiu. As pessoas tiveram uma mudança radical e a grande misericórdia de Deus chega ali e tudo é salvo, dar-se continuidade à cidade. Na segunda leitura, nós vamos perceber também a cidade de Corinto, é uma cidade portuária, cheia de grandes movimentações, visitas, no porto, os navios chegando, os barcos, e aquela multidão, muita prostituição, aquela vida desenfreada que nós chamamos. E aí o profeta, o apóstolo Paulo, que já com a comunidade fundada ali, ele prega para as pessoas esse momento também de conversão, de mudança. Ele dá um alerta de deixar aquelas coisas transitórias da vida, que só dá lazer, prazer momentâneos, felicidades imediatas e nada permanente, e procurar-se viver algo definitivo na vida. E aí ele exemplifica com a vida matrimonial, sobre o valor da família, dos pais, dos filhos, tudo, e convoca assim as pessoas a viverem como se estivessem vivendo o último momento da sua vida. E o Santo Evangelho, nós faremos a leitura, que é o capítulo 1, versículo de 14 a 20. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo cumpriu-se e o reino de Deus está perto. Arrependam-se e acreditem no Evangelho. Jesus chama os primeiros discípulos
que enquanto caminha na beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, o irmão de Simão. Eles estavam lançando a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus disse-lhes: venham após mim e farei de vocês pescadores de gente. E deixando as redes, ele imediatamente o seguiram. Caminhando um pouco mais, viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que também estavam no barco consertando as redes. Jesus logo os chamou, e eles abandonaram o pai Zebedeu no barco com os empregados e foram atrás de Jesus. Irmãos e irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um evangelho pequeno, mas tão profundo, né? Porque aí nós vamos dar continuidade. E após a prisão de João Batista, nós vimos no início, quando Jesus recebe o batismo, quando ele dá um mergulho e ele batizou-se, não foi batizado por João. E ele não foi para perdoar os pecados. O povo que estava sendo batizado era, mas ele era um que não era pecador. Foi para salvar a todos nós, né? E abençoar também aquelas águas do Jordão. E ele sente ali a necessidade de seguir. Antes esteve com 2 dos discípulos de João, mas agora nessa grande missão, ele sente que após a prisão e decapitação de João Batista, a sua voz precisa ser ouvida, anunciada, porque ele é aquele que a voz que clamava no deserto dizia: convertam-se e crede no Evangelho. E esse momento é bem interessante, porque a pregação de João foi tão forte, e Jesus agora sentiu que ele deveria prosseguir. E então o que foi que ele fez? Ele não foi sozinho. Ele começou a buscar colaboradores para juntar-se a ele. E a convocação de Deus estava forte nele, ele já sabia, né, dessa experiência com o divino, e ele segue. E aí é que nós vimos o que foi que nós encontramos. Nós encontramos a cena de que ele sai andando e enxerga. O interessante é que eram irmãos. Era André e Simão, seu irmão, estavam pescando peixe, eram pescadores. E ele convida-os para se o acompanharem, serem pescadores de homens. E eles não vacilam, eles seguem. A voz de Jesus dizia para todos assim: convertam-se e creiam no Evangelho. O tempo já chegou, quer dizer, o reino de Deus está próximo. Porque tudo aquilo que eles queriam era esperar o Salvador, né, o Messias. E o Messias já chegou e já está no meio deles. E antes tinha sido anunciada pelo profeta João Batista. E eles continuam, já caminhando, agora já eram 3. Mais adiante eles encontraram outros 2 irmãos, né, junto com o pai Zebedeu, os empregados, e os 2, porque aí nós vamos ver Tiago e João. E eles estavam consertando as redes para serem lançadas também. Ele convida-os e eles seguem com Jesus. Então daí começa a missão de Jesus, que não, agora já são 4 discípulos e ele, né, daqui mais a pouco nós veremos mais em outros momentos que nós vamos encontrar já os 12, e muito mais de 12, e 12 vezes 12 vezes 1000, e vezes tudo, porque hoje nós somos os discípulos convidados, né, a seguirmos. Essa profunda experiência de Jesus com Deus faz com que Ele convide-nos, mostre, lembra, anuncia
E para quem tem ouvido, ouçam que os tempos estão próximos e que é a conversão. E para converter-se é preciso mudar de vida. E mudar de vida precisa seguir muitas regras, né? Aqui, por exemplo, uma delas era deixar tudo que tem e seguir-me. Foi assim? É forte porque deixou a família, mas foram. E ali eles perceberam no convívio com Jesus, porque o que ele faz? É pregando o evangelho, orientando, ensinando, curando cegos, coxos andavam, surdos passaram a ouvir. Então isso é um chamado para nós que estamos cegos, porque a gente abre os olhos, mas não vê o mundo do jeito que é. Nós que não ouvimos, estamos também surdos à palavra de Deus. Também é preciso que acordemos e façamos aquela experiência que Paulo mostrou para nós. Deixem aquilo tudo que é transitório e procure algo definitivo na vida. Vamos viver o momento presente de forma intensa. E assim também Jesus, na sua pregação, na missão, orienta para isso. O evangelho deste domingo, o domingo passado foi o chamado, né? Então, chamado continua dando testemunho, chamando mais, e hoje é o seguimento a Jesus Cristo na missão. Mas esse seguimento é feito com quê? Para os convertidos, então que haja realmente a conversão. Aí nós vemos a misericórdia de Deus, né, divina, desde lá da primeira leitura, né, com o povo em Nínive, vê aqui os alertas de Paulo, e agora o convite de Jesus Cristo para que nós possamos seguir de forma, como aprendemos lá na Epifania do Senhor, de forma de cabeça erguida, forma consciente de que o reino de Deus está mesmo entre nós e que o reino de Deus que está no meio de nós é Jesus Cristo, que está sempre, sempre no nosso convívio, não nos abandona. Nós é que temos essa tendência de desviarmos do caminho, né? Como fez o Jonas também. Aí diz que ele entrou na baleia, que fez tudo. A gente às vezes muda muito mesmo, né? Tem assim, são tantas tendências. Esse momento agora, nós não vamos esquecer de falar, passou o ano, já passou, mas deixou marcas. Estamos no momento presente, é para vivermos esse momento. Também não adianta querer só falar naquilo que ainda vai acontecer. Mas foi um ano de desafios, foi, mas com muitas experiências, muitos convites à mudança, a parar, a pensar. Então é isso, como é que nós estamos? É uma pergunta para nós mesmos, qual é a nossa missão? Recordamos agora esses dias, os 3 anos da grande semana missionária aqui na nossa paróquia, Santo Antônio, e aí quais foram as nossas experiências tão bonitas, quais foram os nossos propósitos, as nossas metas, a nossa continuidade. Então, o importante é, a palavra de Deus está aí, mas nós, como é que nós estamos diante dela? Qual é a nossa reação? Que tenhamos luz, sabedoria para caminharmos ouvindo, também anunciando, denunciando, desde que valha a pena. É só prestar atenção. Precisa discernimento. O que é bom, o que eu posso colher disso aqui. E vamos também deixar assim, essa acomodação, porque a gente tem preguiça, né, de querer ouvir a palavra de Deus. E neste momento que nós não estamos podendo todos estarmos dentro da igreja, mas na nossa comunidade, as celebrações em casa, o convívio mais familiar, que ele seja assim para o bem, porque tem dado muitas coisas negativas, né? Nós vimos muitos ataques aí, né, domésticos, muitas situações que não foram agradáveis, né? Muitas situações de ofensas a menores, a crianças, às mulheres, e vice-versa. Então vamos pedir a Deus que nos ilumine, que nos abençoe, que dê-nos força, coragem, a coragem de compreender, aceitar e reconhecer a conversão, de entender a palavra de Deus, de buscar, seguir, permanecer
com Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.